Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele do qual tem cuidado de nós, até que nos sustém o nosso Senhor, e nós somos gratos a Ti, Jesus, porque a Sua graça nos basta, é na nossa fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa. Bem-aventurados aqueles que em Ti deposita a confiança, onde a palavra diz que jamais são decepcionados, antes confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, Cristo Jesus, porque antes que houvesse dia, é o eu sou, não há quem possa escapar das suas mãos, operando ele quem impedirá, assim a palavra nos garante, onde céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que um dia como 1000 anos como um dia, e mais vale estar à porta dos seus átrios. Aleluia! Aquele que sempre a sua graça nos basta, aquele que todavia exultarei na salvação, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas asmalhadas nos currais, todavia exaltarei na salvação a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Aqueles que perseveram sempre o glorificando, tanto em palavras como em atitudes, glorificando sempre o elo da perfeição. Porque aquele que glorifica pelo Espírito de Cristo são os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura em espírito e em verdade. E ele sabe outra vez: vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Bem-aventurado aqueles que permanecem dia após dia sempre nas obras de obediência. Sejais justos, aqueles que têm o meu Espírito, assim nos ensina o Senhor. Demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o seu Espírito, porque ele ensina que, ainda que alguns foram podados por conta da incredulidade e agora zombam dele publicamente, ele continua sendo fiel, pois não pode negar a si mesmo, para os julgá-lo. E a palavra diz que, ainda que suas primeiras obras eram de amor, já não podem os justificar, uma vez que estão na infidelidade como traidores. A palavra diz que os escândalos seriam inevitáveis, mas ai por meio do qual vêm os escândalos. É melhor para aqueles que continuam dando um bom testemunho, para que as almas venham até Cristo, e uma vez que o conhece, passa a ser seu seguidor, assim como nós somos, do qual sempre orientamos em espírito e em verdade. Sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos. Perseverai sempre seguindo os seus passos. Conselhos do qual, quando acatados, sempre nos faz prosperar, e outrora estávamos desviados, segundo o espírito do erro, errantes sobre a face da terra, e ele nos endireitou as veredas da justiça em retidão. Pois a palavra diz: quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto? Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, mas a palavra diz que o fim teme, que é o princípio da sabedoria,
e desvie do mal, que é o entendimento, aqueles que estão constantemente a aborrecer a maledicência, não aprova as atitudes, não louva as atitudes dos ímpios, e estão sempre sujeitando ao Senhor e resistindo às paixões da carne. Não há tentação que sobrevenha da própria carne, e aquele que reivindica a natureza divina já não segue segundo a carne, mas segundo o Espírito reto, inabalável e que nos sustém e nos fortalece dia após dia. E assim sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. A palavra diz: todo aquele que está segundo o seu Espírito está no direcionamento, acatando os seus conselhos e perseverantes na constância, a fim de se alcançar através de um alimento sólido o discernimento, aonde se consolida como casa e edifício do Deus vivo através do construtor, que tem mais honra do que a própria casa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! E assim sejais firmes e constantes, aonde, segundo aquele que é o Pai do alto, Pai das luzes, a boa dádiva, aonde não há oscilação, assim como nós perseveramos e demonstramos pelo bom proceder, pelo seu Espírito. Sejais luz e estejais apartado de toda treva e ignorância. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.